Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Então, o livro hoje é Sri Bhaktaloka. A gente vai falar hoje sobre Jana Sangha. A palavra Jana se refere a todos os homens e mulheres. Entretanto, Rupa Goswami, no Bhaktarasamrita Sindhu, ele escreveu, né? Assim, que uma pessoa deveria se associar com devotos superiores a si mesmo. Então, os sadhakas deveriam se associar com devotos, os quais são superiores a si mesmo, a ele mesmo. Os devotos são naturalmente superiores de todos os modos, que o karmi e os gyanis, né? O Gita diz: mas aqueles cujos pecados têm sido destruídos pelas ações agradáveis, pelas ações agradáveis às grandes almas, os quais estão livres da ignorância, que surgem da dualidade, adoram-me com determinação. Bhagavad Gita 7.28. Os devotos se rendem aos pés de lótus de Krishna, se tornando livre da ilusão, na forma das dualidades do pecado e piedade. Então, eles têm ações puras naturalmente, né? Eles não têm a tendência ao pecado. Eles não são ignorantes como os karmis e gyanis, uma vez que eles se rendem aos pés de lótus do Senhor. Como resultado de muitas vidas, né, de Sukriti, eles desenvolvem fé em Krishna Bhakti. Então, eles têm ações puras. Então, existe alguma dúvida a respeito disso? Se eles têm fé, naturalmente o desejo por associação com os devotos aparece. Todas as coisas é alcançada pela associação dos devotos. Os devotos são glorificados, né? Como segue, eles estão um verso aí. É do Adi Purana, né? Aqueles que dizem que são os meus devotos não são os meus devotos. Aqueles que são devotos dos meus devotos são os meus melhores devotos, né? Agora ele vai continuar no Brahmanda Purana aí. Então, logo, a sua inteligência não aceite, né? Ou seja, a poeira dos pés dos devotos, ou seja, se eles não aceitam, né, se a sua inteligência não aceita a poeira dos pés de lótus, dos devotos, não tendo desejos materiais, a inteligência dessas pessoas não realizará os pés de lótus do Senhor Supremo. Srimad Bhagavatam, na verdade, 7.5.32. Bom, sem a associação dos devotos, Bhaktidev não irá aparecer no coração da diva. Isso é descrito em muitos locais das Escrituras, né? A associação com os devotos é muito necessária para os sadhakas. Então, Jana Sangha é apresentado no contexto, significa associação com pessoas desprovidas de Bhakti. Então, Rupa Goswami, ele arranjou aí Rupa Goswami, ele tem organizado, assim como delineado, que abandonando a associação material é uma anga do Bhakti. Aí, Bhaktarasamrita Sindhu, né, cita, né, diz: uma pessoa deveria completamente abandonar a associação com pessoas aversas ao Senhor. As pessoas que desejam alcançar Krishna Bhakti deveriam abandonar a associação com pessoas materialistas com todo cuidado, né? Conversar
com eles assuntos ordinários, né? Isso não é chamado associação, né? Entre aspas aí, associação com eles, né? Praticar ações com eles no humor, assim, no humor afetuoso, no humor assim, afetuoso, é a associação referida a esse verso, né? Então existem muitos tipos de pessoas averso ao Senhor, né? E ele vai falar aqui dos 7 tipos dessas pessoas, né? Que não seria uma boa associação, má associação. Então, primeiro é mayavades e ateístas. Segundo, seriam desfrutadores materiais. Terceiro, pessoas apegadas à associação com desfrutadores materialistas, né? Quarto, né? Mulher, né? Ou homem, no caso. Quinto, pessoas com associação, pessoas que se associam com mulheres, né? Pessoas que estão associadas com mulheres, ou homens aí. Então, assim, pessoas assim, dissimuladas, falsas, né? Pessoas tolas, pecaminosos, pessoas tolas, além do... Ou seja, do outro lado, estão longe do Varnashma, é uma coisa assim. Bom, os mayavadis não aceitam a Swarupa eterna do Senhor, nome, forma, qualidades e lila shakti. Eles pensam que a existência da diva aparece devido à ilusão. Então, eles acreditam que a diva não tem uma existência eterna, né? Eles não aceitam que o Bhakti é eterno. Eles ainda pensam que o sadhana para o Jnana é um método temporal. Temporário, né? As conclusões mayavadas são contrárias ao tattva do Bhakti puro. Por associação com mayavadis, Bhakti irá gradualmente desaparecer. Swarupa Goswami, ele ensina, né? Você tem perdido a sua inteligência na associação de Gopala. E sendo assim, você está muito cobiçoso de escutar a filosofia mayavada dele, né? Então, quando um Vaishnava escuta o Chararika Bhasya, o comentário mayavada sobre o Vedanta Sutras, ele abandona uma atitude da consciência de Krishna, que o Senhor é o mestre e que a entidade viva é o servo. De fato, ele considera ele mesmo como o Senhor Supremo. É uma passagem do Chaitanya Charitamrita, né? Aqueles que não aceitam o tattva do Senhor Supremo descrito nos Vedas são chamados ateístas. Seus corações estão estragados pela lógica ruim, né? Pela lógica ruim. Então, se uma pessoa se associa com eles, Bhakti será destruído. Associar com pessoas apegadas ao desfrute material é uma má fortuna. Aqueles que estão sempre associando com desfrutadores criticam outros e são cheios de violência e ódio. A sede pelo desfrute e disputas e argumentos estão na sua vida. Eles, Então, quanto mais eles desfrutam, mais aumenta a sua sede para desfrutar. Esses desfrutadores materiais não têm tempo para falar ou escutar tópicos de Krishna. Eles estão longe, né, do Atma Tattva. E aí, Dasa Goswami ele fala aí, né? Quando uma pessoa come comida oferecida por homens materialistas, a sua mente se torna contaminada, e então, a mente estando contaminada, ele é incapaz de pensar em Krishna de forma apropriada. É um verso de Chaitanya Charitamrita.
Aqueles que externamente praticam o trabalho material e aceitam objetos material para a manutenção da sua vida, enquanto fazem esforços sempre internamente para o Atma Tattva e Krishna, não são contados, né, entre os desfrutadores materiais, os quais estão apegados aos resultados do karma. Os desfrutadores e aqueles que são atraídos aos desfrutadores são aversos ao Senhor. Pessoas atraídas para os desfrutadores são também desfrutadores materiais, uma vez que eles estão constantemente meditando nos objetos materiais. Eles não são mais do que desfrutadores materiais, mas eles desenvolvem, né, afeição por se associar com aqueles que desfrutam o material, né? Ou seja, pode ser que eles não sejam tão assim desfrutadores assim materiais, isso que está falando, né? Mas ele desenvolve afeição para se associar com aqueles que são desfrutadores materiais. A pessoa deve abandonar a associação, uma vez que isso rapidamente, porque senão rapidamente ele vai se tornar um desfrutador material. Okay. Então, são dois tipos de desfrutadores, né? Os desfrutadores extremos e os desfrutadores favoráveis ao Senhor. A pessoa se deve completamente rejeitar o desfrutador extremo. Então, existem dois tipos de desfrutadores favoráveis ao Senhor, né? Aqueles que fazem o Senhor como anga do seu materialismo e aqueles que fazem todas as ações materiais para o Senhor. A associação com o segundo tipo é melhor do que a associação com o primeiro tipo. Através da associação com desfrutadores que têm piedade, é melhor do que aqueles que são pecaminosos, assim como, na medida que eles não são desfavoráveis para Krishna, o sadhaka não deveria se associar com eles. Bom, vestir roupas de renunciantes não faz uma pessoa, não faz o devoto ser desprovido de desfrute material, né? Frequentemente o renunciante, né, que se veste assim, que se veste, né, assim, com roupa de renunciante, adquire e acumula objetos materiais. Às vezes acontece isso, né? De outra forma, muitas pessoas que parecem ser desfrutadores adoram o Senhor com Yukta Vairagya em seus corações. Considerando tudo isso, o sadhaka deveria abandonar a associação com desfrutadores e com pessoas que se associam com esses desfrutadores. Ele deveria viver sozinho, ou por boa fortuna na associação com devotos reais, verdadeiros, né? Ele deveria adorar o Senhor. Uma pessoa não deveria associar com mulheres, né? Ou homens, né? Assim como a mulher. Bom, tão logo uma mulher toma, ou seja, da mesma forma que uma mulher aceita o sadhana bhakti, né, está falando a mesma coisa. Elas não deveriam se associar com homens, né, isso que ele fala. Para a pessoa que pratica o sadhana bhakti, a associação com mulheres ou homens é grande perigo. Esses são dois tipos. Existem dois tipos de mulheres e homens. Quando o homem casado, né, de acordo com o Dharma, o contato mútuo e isso não é levado, ou seja, quando eles têm esse contato, isso não é considerado como pecado, né? Ao contrário, né, falar e se associar, perdão, né, ao contrário, falando e se associando
falar com eles, se associar com eles, é aprovado pelas Escrituras, isso é punho. Né? Mas o casamento onde nenhum tipo de arranjo, bom, não precisa. Não precisa. Se nenhum tipo de arranjo é feito, né, para se procurar o Bhakti, né? Isso é como é rejeitado, né? Mas, essa associação irá produzir grande instabilidade. Ou seja, se no casamento, se no contato com homens e mulheres, né, existir a busca de Krishna, então isso vai ser algo bem favorável ao Bhakti. Né? Bom, não existe falta, né, em nenhuma parte, não vai existir falta e eles progredirão, né? Os obstáculos vão ser vencidos, eles vão progredir. Isso que ele fala. Então, se a esposa assiste em Sadhana Bhakti, se ela ajuda, né, o homem, assim, ou vice-versa, um homem ajuda a mulher no Sadhana Bhakti, a falta de associação, ou seja, não existe uma falta de associação, né, com homem e com mulher. Isso não vai existir, né? Não é falta isso, né? Agora, se a esposa ou o homem é oposto ao Bhakti Sadhana, ele deveria fazer o esforço para abandoná-los, né? Abandonar essa associação. Ou seja, se não é favorável, tanto o homem quanto a mulher deveriam ser abandonados. Né? Enquanto considerando tudo isso, o sadhaka deveria abandonar cuidadosamente a associação com a mulher ou o homem e a associação com a mulher ou com o homem, né? Ou seja, nesse caso, né? Bhagavatam ele diz, deixa eu ver. Bom, de acordo com a circunstância, se associar com e falar com homens e mulheres não é contrário ao Bhakti para o sadhaka que é casado, né? Mas os devotos renunciados, eles não podem se associar nem falar com mulheres de toda maneira, né? Se eles fazem isso, seu sadhaka é completamente destruído. Sadhaka seria o... Então, o glossário, a dharmika. A dharmika significa o ímpio, também o oposto aos princípios do Dharma que podem obstruir o Bhakti. Né? Dharmika. A dharmika. Agora, continuando aí Vamos para a canção, né? Bom, Govinda permanece sempre em seu coração. Assim, Govinda diz, os Vaishnavas são minha vida e alma. A frase do Vaishnava, Srisara Maharaj, Tatashta Shakti, as divas, são as divas, que é um Shakti empobrecido. Frase de Heráclito, é boa, né? Não poderias entrar duas vezes no mesmo rio, Heráclito, né? Famosa frase. E aí um trechinho do Bhakti Sudhir Maharaj, né? Quintu Prabhu Yapriyavatásya, né? Prabhu Priya, superior a Sakshat Hari, pensar que o Guru é Prabhu Priya, aquele que é mais querido por Prabhu, por Krishna. Aqui, Prabhu significa Krishna, o Senhor. Quando você pensa no Guru como mais querido, significa Radharani. E a delegação de Radharani. Bom, verso Chakshudana Dilojay. Okay? Então, Chakshu, visão, Dana, presente, ou aquilo que dá, né? Dila, deu, Jay, ele. Versinhos para decorar.
Tadaraja Stamobhavaha é o 101, 99 é Harinama Harinama, o 97 Krishna Adi Kripakare, e o 95 Smarta Vya Satatam Vishnu. 91 primeiro, né? 101. 101? E o Harivaki Virat? 101. O quê?